Minha garganta ainda não tá completamente sarada, mas vamos ver o que sai daí, né? Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o GB e bem-vindos a mais um vídeo. E peço perdão pela demora desse vídeo e pela minha voz, eu tô com uma crise alérgica de merda e ainda por cima tive gripe há pouco tempo, então peço perdão pra vocês adiantado. E bem, segundo vídeo do ano e quarta parte dessa minha série de Meninas Poderosas e a segunda era da Era Clássica, o criador já tava se afastando e a gente já pode notar algumas mudanças acontecendo nesse desenho, mas será que essas mudanças foram boas ou ruins? Vamos ver logo porque eu tô ansioso, já deixem o like, se inscrevam no canal e fiquem até o final pra atualização da série da CW, ok? Bem, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Faça do cinema. O episódio começa e assim como eu falei no meu vídeo sobre as versões, o primeiro episódio já tem uma mudança monstruosa do que já foi estabelecido. A cidade agora tá 100% americana, o que na minha opinião já deu uma certa empobrecida no desenho, como eu mostrei também nesse vídeo. Se você não assistiu ele, tá no card aqui do lado. Enfim, nesse episódio um diretor de Hollywood se interessa pelas meninas e quer fazer um filme sobre elas. O professor não vai muito com a cara dele e fica até meio receoso em deixar, mas ele pressiona o professor e o professor acaba concordando, mas continua receoso. Na prefeitura o diretor tá pedindo pro prefeito a permissão de filmar no banco de Townsville, com todo o dinheiro de verdade e a força policial de verdade. O prefeito até fica meio assim de aceitar, mas o diretor puxa o saco dele e ele acaba concordando. Numa reportagem com o diretor e as meninas do diretor trata mal a Lindinha e o professor fica puto. Ele vai falar com o diretor putaço e acaba escutando que o diretor na verdade quer dar um golpe na cidade. O professor então faz um cosplay de Senhorita Bellum, explana ele no meio da gravação e ele se revela, faz o prefeito de refém, bate o carro e no final o professor bate nele e o episódio acaba. Cara, esse episódio pra mim poderia ser bom. O problema é que ele é muito longo. O episódio tem 20 minutos. Geralmente os episódios das Meninas Poderosas tem metade dessa duração. A não ser quando é episódio com mais informação, tipo a Dynamo ou o Pai Poderoso, que era preciso dividir em duas partes e eles aproveitaram pra fazer tudo de uma vez. Mas esse aqui acaba sendo só encheção de saco mesmo. Fora isso, eu acho interessante que uma coisa bem notável nesse episódio é como o professor é protetor com as meninas e meio que a série da CW, como foi vazado naquele lixo de roteiro, o professor se aproveita da imagem das meninas. Se o professor aqui no desenho fosse metade do que o professor é naquela série, provavelmente ele seria o primeiro a vender as meninas pro diretor, mas o Otônio não é assim. Tudo riscado. O episódio começa e podemos notar que a animação estava começando a mudar. Ela já perde o aspecto de gravação antiga e parece ficar mais limpa e nítida. Além do cenário agora tem um aspecto mais de pintura, o que muitas animações já faziam. Se você for comparar, lembra um pouco o Johnny Test. E também podemos ver que de alguma forma o Mid sobreviveu e a Docinho por algum motivo tá puta com a Lindinha. Tipo, de graça, coitada, mano, ela tava só desenhando. Lindinha, isso aqui é um pátio e não a sua sala de desenhos! Enfim, as duas brigam e a Docinho quebra os gizes da Lindinha e eu até pensei que a gente teria um momento Lindinha perversa, mas ela só chora e se isola na floresta mesmo. Daí uma caixa mágica de giz aparece pra ela, mas ela tá vazia, então os bichinhos estranhos aparecem pra encher ela de giz de novo. Mas aí ele aparece na forma de borboleta e diz que aqueles gizes são mágicos e ela poderia desenhar o que ela quiser. Daí ela desenha umas coisas fofinhas e ele faz tudo ganhar vida, mas aí ele diz que ela precisa expressar todos os sentimentos dela, inclusive o ódio que ela sentiu da Docinho quando ela quebrou os gizes dela. Daí ela desenha uns monstrões e eles ganham vida e eles começam a atacar a escola. As meninas tentam deter ele usando o sopro gelado, o raio laser e o super grito, mas nada funciona. Inclusive agora elas estão falando o nome dos ataques antes de usar e eu achei isso bem aleatório, meio Ben 10, tá ligado? Fogo gelado! Raio quente! Ataque sônico! E também parece um novo ataque, tipo do gato da temporada anterior, mas esse daqui elas chamam de ataque cereja e elas viram tipo um meteoro, mas também não adianta. Daí a Lindinha transforma os monstros em bonzinhos e ele se revela, mas só fica puto com elas mesmo e vai embora. Os monstros perdem a vida e esse episódio também é desnecessariamente comprido e completamente esquecível. Tudo bem, eu te perdoo. Volta, louco. Puta que pariu, mais um episódio comprido. Por favor, clique no gostei porque eu tô resumindo muito essa bagaça pra vocês. Esse episódio visual parece voltar a ser de um desenho mais antigo e na realidade é como eu disse, nessa temporada Craig McCraven parece estar se afastando aos poucos, porque parece que já tinham episódios já sendo produzidos e outros novos, por assim dizer. Tanto que essa temporada tem bem menos episódios e a qualidade aumenta e diminui ao longo da temporada inteira, como se fossem produzidos em épocas diferentes. Mas enfim, tá tendo na escola das meninas um dia das profissões, onde as crianças e os pais das crianças vão pra falarem suas profissões. E quando chega a hora do professor Otônio, ele mostra a sua invenção mais recente, que é tipo uma máquina do tempo. É um portal que transporta objetos para o passado e vice-versa. Daí o macaco louco escuta isso daí, se disfarça de aluna e pede pro professor pôr a máquina o dia e a hora exatos que ele, quando era criança, começou a se interessar por ciência. O professor então ajusta a máquina e o macaco louco se joga lá dentro. Afinal de contas, se o professor não se interessar por ciência, ele não vai criar as meninas poderosas. E então o macaco louco não teria mais problemas. E nem iria existir, né? Já que ele é tão burro que nem se lembra que as meninas só existem
por causa dele e ele também só por causa delas, praticamente. Mas viagem no tempo não funciona assim. Eu vi no Vingadores que... Aqui funciona diferente. O que você fez no passado altera o seu futuro sim. É tipo o efeito borboleta, Bill e Ted de Volta para o Futuro, entre outros. Enfim, o professor diz para as meninas não usarem os poderes e conversarem com ninguém no passado, para elas não zoarem o futuro sem querer. Afinal de contas, 3 meninas com superpoderes pode ser muito perturbador, mas ver o macaco verde de roupa falando é de boa. Enfim, uma curiosidade é que quando o macaco volta, o professor Tony tá vendo um vídeo de segurança sobre Townsville, lá na escola dele, e falando sobre o vulcão que na época estava ativado, e podemos ver o rosto do narrador. Crianças, aqui, como em qualquer lugar com um vulcão por perto, o principal é a segurança. Pois é, cara, ele aparece rapidinho nesse vídeo, e ele tá sendo dublado pelo Luiz Ferrer Mota no BR, e na versão original também parece ser a mesma voz, então teoricamente esse é um rosto do narrador. Eu não sou um perito em voz, mas parece bastante. Eu não achei muitas informações sobre esse episódio em si, gente, peço perdão. E mais uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem disso, eu mesmo não fazia ideia, mas o narrador das Meninas Poderosas no idioma original é o Tom Kenny, que também faz a voz do prefeito no idioma original e que também é o dublador do Bob Esponja na versão original. O que me faz pensar, mano, como é que seria o Wendell Bezerra dublando o prefeito ou o narrador das Meninas Poderosas aqui no Brasil? Enfim, esse é o terceiro episódio, já tô falando demais, vamos continuar. Bem, o professor era uma peste quando era criança e acaba explodindo o laboratório da escola. Aí o Macaco Louco aproveita e sequestra ele. Inclusive o Macaco Louco parece estar meio perturbado nesse episódio, tipo, antigamente ainda tinha alguma coerência nas coisas que ele fazia ou falava. Mas nesse episódio ele só tá perturbado, gritando com o professor criança, forçando ele a dizer o que foi que inspirou ele a fabricar as Meninas Poderosas, só que ele é uma criança, ele não sabe do que o Macaco Louco tá falando, ele tá ficando com medo, na verdade. Daí o Macaco Louco então arremessa o professor criança no vulcão e as meninas salvam ele. O professor percebe que nesse tempo inteiro as próprias meninas no passado fizeram o professor criar as meninas no futuro, ou seja, de certa forma, mais uma vez o Macaco Louco foi responsável pela criação das meninas. Macaco Louco, que mais uma vez deu uma mãozinha na criação das meninas superpoderosas. Charada dele. Nesse episódio, ele aparece fazendo charada pras meninas e aparentemente ele tem um professor de refém. E esse episódio passa uma impressão de que ele começou do nada, meio estranho, sem começo. Enfim, o primeiro enigma era: o que tem 65 olhos é amarelo viajando pela cidade prestes a acabar. Primeiro elas pensam que é um monstro, mas só que o monstro tem apenas 60 olhos. Então elas veem um ônibus escolar e ele tinha 32 crianças, mais um motorista que só tinha um olho. E estava prestes a cair numa ponte que estava quebrada. A segunda charada é: por tantos anos, a alegria das pessoas vocês puderam fazer. Agora lágrimas aos olhos delas devem trazer. E a Docinho nem perde tempo, vai espancar um idoso aleatório. Mas aí as meninas percebem que ele não disse fazer as pessoas chorarem, mas trazer lágrimas aos olhos dela. Daí elas fazem chover e dá certo. Terceira charada: Conseguiram essa sem tentar. Agora façam essa sem voar. Na esquina de Shang com Shang vão chegar. Lá na rua o telefone vai tocar. E me perguntam se a charada é só essa. Atenda o telefone pra chegar na próxima tarefa. Elas precisam chegar em Chinatown e atender um telefone, mas precisam fazer isso sem voar. Cada uma então decide de uma forma. A Lindinha vai de ônibus, depois de cavalo. A Florzinha pega carona com o caminhoneiro e a Docinho vai de metrô. Elas conseguem chegar e o ele manda a quarta charada. Sai da estação de Carvalhinho às 11h40, 160 km por hora. O trem pisa da estação de Pinheirinhos 10 minutos depois a 150 km por hora. Direção ao trem A, onde eles vão bater? Elas até pensam em calcular, mas a Florzinha toca o foda-se e diz que é mais fácil procurar os trens e pararem eles na hora do que perder tempo calculando. Então elas param o trem e o ele manda a quinta charada. Espiga de milho, vocês vão encontrar a felicidade, a alegria e os laços que unem. Esquilos guardam nozes e pássaros piam sons variados, mas no covil da eternidade todos estão errados. Numa pétala de jasmim, uma abelha voa pelo jardim e ela vai dar pra vocês uma coisa pra mim. Por incrível que pareça, tudo isso só queria dizer que o ele queria um sorvete confeitado bem específico. Daí então as meninas pegam pra ele e ele diz a sexta charada, que na verdade é um desafio. Pois é, a verdadeira senhorita Kino vai dizer a vocês a verdade, a falsa vai contar uma mentira. Vocês devem fazer só uma perguntita. A Florzinha então manda um raciocínio pique aquele mano do Alice em Borderland. Essa série é muito boa, aliás, tá? Fica a minha recomendação. E desvenda a charada de um jeito que nem as meninas ou ele entendem. E confesso que nem eu mesmo. Enfim, próximo desafio. Considerando seu nível educacional, vocês devem marcar 100 pontos juntas. Em 1 minuto, comecem. Elas então fazem um teste e na hora da pontuação a Lindinha tirou a mais alta. Então ele manda o próximo desafio. Vejamos se vocês podem vencer esse monstro. Vocês devem se livrar desse brucutu sem usar os seus superpoderes. E bem, como é que elas fariam isso, né? A Florzinha puxa o cabelo do monstro, que faz ele se desconcentrar, escorregar numa nasca de bacana e cair num táxi que a Docinho chamou e tirar ele da cidade. De certa forma elas derrotaram, né? Onde é fervente e congelante ao mesmo tempo.
O professor vai pagar. Por incrível que pareça, o prefeito aparece e desvenda a charada, e elas chegam no local, mas na hora errada, e agora o professor vai ter que pagar. E sério, esse episódio aqui eu recomendo que vocês assistam. É o melhor da temporada até agora, e esse final surpreende um pouquinho. E então... Somente associados. O episódio começa e vemos que o balão do prefeito, a mão do Senhor Ilusão ainda estão pela cidade, e as meninas estão animadas para a reunião/convenção dos super-heróis que vai passar na televisão. Alguns desses heróis a gente já até conhece, como o Major Glória, que é o líder dos Amigos da Justiça e o super-herói preferido do Dexter, e também o Val Halley, que aparece de fundo. Aí as meninas vão até lá para dizer que também querem participar da convenção, e também aparece na plateia o Space Ghost. E só um adendo, faz muito tempo que eu não assisto o Dexter e muito menos Amigos da Justiça. Eu tô falando dos que me remetem a alguma coisa. Se tiverem outros heróis famosos aqui que eu não mencionei, foi mal, eu realmente não me lembro direito. E também o Germe na plateia, e devo dizer que eu não falei uma coisa muito óbvia, eu olhei as orelhinhas dele e falei Batman no vídeo anterior, e ignorei completamente que esse mano é a cara do Pantera Negra. Enfim, eles dizem que as meninas precisam passar por uma série de testes para entrar no clubinho deles. O primeiro é um teste de peso que a docinho supera o Big Bang, impressionando até mesmo o Homem-Pássaro. O próximo teste é de velocidade, a Lindinha contra o e-mail, a Lindinha ganha com 3 segundos de vantagem. O terceiro é o Major Glória e a Florzinha tentando impedir uma chuva de meteoros, como se elas já não fossem craque nisso. A Florzinha simplesmente usa um sopro gelado e acaba com a putaria rapidinho. Apesar das meninas superarem eles em tudo, eles não deixam elas entrarem porque elas são meninas e crianças. Elas saem de lá e um monstro robô do espaço, que parece uma mistura de lobo com Megatron, sei lá porque eu fiz essa associação, e acaba dando uma surra nos heróis. As meninas então salvam eles e eles passam a admirar elas. Desse episódio eu até gostei um pouco, apesar dele ter 21 minutos de duração completamente desnecessárias. Vocês são nossas heroínas! Dá um tempo. Talvez o episódio mais marcante dessa temporada pra mim. Se preparem porque eu vou falar pra caralho. Nesse episódio é mostrado um antigo colega de quarto do professor Utônio da época da faculdade de Química. Aparentemente ele é um cara que não é muito empenhado em ser cientista como o professor Utônio em si. Deixa eu voltar. Olá, Matt. Trouxe minha mãe, espero que não se incomode. Ei, Utônio, eu tenho outra tarefa. Ele pegou a velha também, cara. Que filha da puta. Ele tá lá indo visitar o professor e ele parece... Não diz que o Super Shop copiou Meninas Poderosas de novo, cara. Eu sempre vi esse merda e lembrava desses dois merdas aqui, cara. Até a personalidade dele lembra um pouco. Enfim, ele entra no laboratório do professor e dá de cara com as meninas usando os poderes delas. E acha aquilo uma bela oportunidade lucrativa. Mas o professor não gosta nada disso e expulsa o colega da sala. Mas obviamente ele não se dá por vencido e busca as meninas na escola e vem com um papo de que o mundo tá cheio de maldade. E seria muito bom pra todas as pessoas se existissem mais meninas no mundo, salvando todas as cidades, ao invés de limitar isso a apenas Taos. Mas pera aí, meu parceiro, a gente não acabou de ver que existem vários super-heróis pelo mundo? A gente não acabou de ver que eles são tão fortes quanto elas? Eles, quando não estão juntos naquela reunião ridícula, estão fazendo o quê? Tipo, se eles não fazem nada pelas pessoas, são venerados por quê então, tá ligado? Tava cheio de repórter em volta daquilo ali, cobrindo aquela merda. Enfim, ele pergunta a receita delas, eu ainda acho muito bizarro falar isso em voz alta, e elas contam na maior inocência. E dessa vez o docinho não diz temperos, mas sim pimenta. Açúcar, pimenta e tudo de bom. Eu realmente não sei porque eles ficam mudando a versão dublada. Tipo, tá na abertura o bagulho. Enfim, ele continua com um papinho de salvar o mundo e elas caem na dele, entrega o elemento X e ele tá preto como deve ser. O maluco então não perde tempo, vai para uma fábrica abandonada fabricar as superpoderosas do Paraguai. Ele então vai até os Estados Unidos oferecer as meninas para combater o crime na cidade, já que o Major Pátria aparentemente não faz porra nenhuma quando não tá naquela reunião. Ele oferece elas como se fosse uma mercadoria, ele até bate nelas meio que pra controlar, tipo, eu acho muito bizarro. E elas parecem meio estranhas, não são tão inteligentes e com uma forma um pouco estranha. Sendo bem sincero, elas são meio bunny. E o que eu acho muito bizarro, já que o Dick tinha todos os ingredientes. Aparentemente ele só tava economizando no elemento X, mas o macaco louco que não tinha nenhum dos ingredientes certos conseguiu fazer as meninas dos ordeiros que são bem desenvolvidos, tão quanto elas na verdade, só tem mais fraqueza sem noção. Enfim, as meninas super paraguaias salvam Nova York de um jacaré gigante que se veste igual o Zé Colmeia, então ele ficou parecido com o Zé Jacaré, então não sei ao certo qual a referência seria essa na verdade. E as meninas verdadeiras ficam meio receosas e acham estranho ter mais delas pelo mundo, mas elas acham que vai dar tudo certo porque acham que o Dick é bonzinho. Só que ele continua fabricando de uma forma cada vez mais bizarra e transportando de formas cada vez mais bizarras também. Mano, são crianças e ele tá colocando em caixas lacradas, transportando a moda foda-se pra todos os países, e ainda pior, ele começa a vender elas na Shopee como se fossem empregadas individuais. E descobrimos inclusive que existe um macaco louco indiano. Eu só achei aleatório e achei engraçado, meio what if, tá ligado? E mano, juro pra você, a mim incomoda de verdade. Elas estão sendo feitas como bonecos falsificados e os membros dela começam a cair e elas quebram e provavelmente são descartadas de qualquer jeito. E como se já não fosse bizarro o suficiente, olha essa cena aqui. Muito feio. Inútil. Que é isso? Essa aqui é perfeita? Achei que tinha dito para cortar o açúcar. Leve de volta. Derreta para tirar o elemento X. Porra. Ele tá vendendo elas como se fossem aqueles produtos que passavam nas propagandas depois do Bom Dia e Companhia no SBT, tá ligado? Quando nos mudamos para a cidade grande, não sabíamos como seria, mas desde que compramos as meninas superpoderosas, não tive mais problemas. Eu consegui
perder 100 quilos com a minha super poderosa. Como que esse cara tá usando essa criança? Perdeu 100 quilos? Eu não entendi. Eu também, lindinho, eu tô perplexo aqui. Elas então decidem ir atrás do Dick, dizem pra ele devolver o elemento X e parar com aquela bizarrice. E vemos que a garrafa do elemento tá com bastante coisa ainda, hein? A única lógica que eu conseguiria achar é que ele diluiu muito essa merda. Enfim, a tentativa de esconder o elemento X, ele engole tudo. Então ele tem uma overdose e morre. Tô zoando, a overdose ele tem, mas ele vira um puta monstrão e consegue capturar as meninas e retirar o elemento X dela. E, mano, dá uma agonia ver elas presas desfazendo. Pra você ter uma noção de como é que eu entendo isso daí, é como se te trancassem numa cápsula e tirassem toda a água do seu corpo através dos seus poros. Imagina assim e tenta não achar bizarro. O professor então chega no local e vai salvar as meninas e diz que se ele libertar as meninas, ele fica na fábrica fabricando elemento X pra ele pra sempre. Mas o Dick não escuta e manda as cópias se livrarem do professor. As cópias então notam que o professor diz que ama as meninas e esse amor elas nunca tiveram. Tudo que elas conhecem é a exploração e o ódio do Dick e o que as pessoas fazem quando compram elas. Imagino que essas crianças não viram, cara. Daí então elas se voltam contra o Dick e matam ele e se sacrificam na fábrica em chamas e uma coisa estranha acontece. As meninas estão praticamente mortas no braço do professor. O elemento X foi tirado do corpo delas e o professor tá chorando com elas nos braços. E por pouquíssimo tempo os corações da tela final aparecem como se esse fosse o final definitivo. Mas aí do nada corta e elas revivem do nada. Eu sei que isso daí parece teoria de creepypasta, tipo, o episódio perdido e blá blá blá, mas gente, esse episódio tá inteiro pra gente ver. E ele é inteiro bizarro, tá ligado? No final as meninas conseguem voltar ao normal e o professor diz que o principal ingrediente delas não dá pra ser posto em fórmula nenhuma. Pois como qualquer outra criança, elas precisam de amor e carinho. E elas vão embora enquanto a fábrica queima com o Dick e as cópias morrendo lá dentro. E só mais uma curiosidade, eu sei que eu já falei demais nesse episódio, mas relaxa, eu vou me conter, eu acho. Se vocês lerem o roteiro vazado da série das Meninas Poderosas, vocês vão ver que o Macaco Louco era mais ou menos igual a esse Dick. Bem mais ou menos, na verdade. No caso do roteiro, apontava o Macaco Louco como um cientista parceiro do professor e criador da fórmula das Meninas Poderosas. Mas naquele caso, o professor se apropriou da fama e botou ele pra escanteio. Ele então enlouqueceu e virou um vilão tentando se vingar do professor, mas sempre sendo impedido pelas meninas. E só no final que ele vira um macaco de verdade. E mais uma vez eu preciso concordar com o nosso policial irresponsável, porque eu acho sacanagem que eles teriam a pachorra de fazer o professor Otônio ser um filho da puta explorador. Bem, o velho Dick pode ter repetido bem a fórmula, mas o ingrediente que ele esqueceu foi o amor. Vamos pra casa. Super Amigas. Mas o episódio de animação parece bem mais recente. Nesse episódio, uma menina acabou de se mudar para a casa ao lado das meninas. Faz sentido, né? Tá desocupada desde a segunda temporada. Mas pera, essa menina aí não me é estranha. Pera aí, eu conheço essa garota. Sei lá, o rostinho dela não me é estranho. Eu já vi essa personagem em algum lugar. Ok, né? Continuando. Acabou de se mudar, essa garota tá desde a primeira temporada. E sim, pra você que ficou na dúvida, eu tava me fazendo desentendido nos outros vídeos só pra falar isso quando chegasse esse episódio. Sei lá, na minha cabeça seria mais interessante. E assim talvez nos é mostrado o meme mais forte de toda essa série clássica. E sim, a docinha acordando pode até ser um meme forte, mas nada supera essa cena aqui. Esse é o nosso pai. Ah, olá, Robin. Eu sou o professor. Ele fez a gente no laboratório por acidente. Bem, vou dizer o quê? Não se preocupe, professor. Eu também fui um acidente. Eu duvido que o reboot teria a capacidade de soltar uma dessa, cara. Enfim, logo as meninas e a Robin ficam amigas. Os interesses da Robin são bem parecidos com os das meninas. Ela gosta de desenhar, fazer penteados e destruir as coisas. Ela é uma amiga perfeita e elas estavam tão entretidas nas brincadeiras que sequer perceberam que em nenhum momento elas usaram seus poderes na frente da Robin. E fica espantada ao vê-las flutuando, mas ela nem liga, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cara, que garotinha legal. Mas é claro que essa calmaria na cidade uma hora acabaria quando um monstro do nada ataca. Prefeito, um monstro está atacando Townsville. Ele entrou na sua casa, mas não se preocupe, sua esposa está segura. Sua esposa? Ela ainda existe? Ele só destruiu suas roseiras premiadas. A gente vê que o prefeito continua dando muita importância pra ela, né? O prefeito tenta ligar, mas ele não consegue falar com elas, então a Bella lembra ele de uma coisa que a essa altura, mesmo eu tendo dito no primeiro vídeo dessa série, eu também não lembrava. Vemos de novo o sinal super poderoso e a música dele também toca, mostrando como sempre o prefeito atrapalhando a brincadeira das meninas, seja por motivos realmente sérios ou por motivos idiotas, e a Robin ficando cada vez mais sozinha de novo. E cara, eu juro, me chamem de sensível se vocês quiserem, mas eu escuto a música e vejo a montagem das meninas indo embora e a Robin sozinha, elas incomodadas sem conseguirem brincar, e eu juro que meus olhos ficam ligeiramente marejados. Girls, hey girls, come out and play now. What do you have to hurry off to save the day now?
Vemos que as meninas estão bem incomodadas em terem que abandonar sempre a nova amiga delas. Nem na escola elas têm paz e a Robin acaba se aproximando da princesa, aquele velho caso da criança escrota que gosta de se exibir, virando amiga de alguma criança carente que quer atenção. Mas todo mundo já teve algum amigo, primo ou colega assim. Se você não teve, provavelmente essa pessoa era você. Descobrimos uma coisa muito interessante sobre a prefeitura e o prefeito propriamente ditos. Lembra do episódio da temporada anterior onde a princesa compra a cidade, mas devolvia no final? Bem, olha essa cena aqui. Escuta, isso é meu e você alugou. Então paga agora ou dá um fora. Que parte da história você não entendeu? Ai, inquilinos pobres. Devolveu porra nenhuma, a cidade ainda é da princesa e o prefeito tem que pagar mensalidade pra continuar sendo prefeito, cara. Olha que filha da puta. Bom, a princesa então faz a cabeça da Robin fazendo ela ficar puta com as meninas e força a Robin a roubar um mercadinho, fazendo chantagem psicológica. Mas claro que era tudo uma armação da princesa se provar como super-heroína. Mas obviamente a princesa, sendo ela mesma de novo, acaba confessando o crime e as meninas voltam a ficar com a Robin e o prefeito liga de novo, mas o professor dá um migué para as meninas continuarem brincando. E bem, o episódio da chuva é um dos meus preferidos, justamente por mostrar as meninas sendo crianças e o desenho mostrando direitinho como elas são quando não estão sendo super-heroínas. É como acompanhar a vida do Peter Parker e não apenas a do Homem-Aranha, tá ligado? Se você também curte esses momentos, não tem como não gostar desses episódios. Nano do Norte. Nesse episódio tá chovendo na cidade, mas não é uma chuva comum. Aparentemente a chuva tá fazendo todos os prédios e roupas das pessoas meio que derreter, e o professor diz que existe um nano-robô dentro da gota de chuva, que tá corroendo tudo, e assim como ele tem um por gota d'água. Como os robôs são microscópicos, o professor encolhe as meninas e leva elas para Townsville. Daí as meninas lutam com os robôs enquanto o professor protege elas. Elas ficam batendo neles, mas eles não param de se multiplicar. Elas não param de bater até que ambos ficam entediados e o robozinho se torna um robozão e elas lutam. A florzinha usa o sopro gelado de novo e é óbvio que não funciona. É sério, todo mundo é imune a essa merda de poder que só serve pra conter meteoro, cara. Até que a luta aperta, o professor pisa nele e vence. O episódio acaba e, acreditem ou não, esse episódio também tem 20 minutos. Você mandou bem, professor! Obrigado, docinho. Bala Perdida. Ué, você passa no Rio de Janeiro esse episódio? Nesse episódio, como eu disse na temporada anterior, sempre tem um tempo que o professor e as meninas passam juntos. E eles estão passando esse tempo na floresta de Townsville, que lembra muito o Parque Bonsai Garden, que provavelmente não existe mais já que a cidade virou inteira americana. E podemos ver que o design dos bichos está um pouco diferente, que eu me lembre não tinha aparecido alce no desenho, mas os pássaros guaxinins e esquilos já tinham aparecido e eles não eram assim não. Bem, acompanhamos um esquilo lutando pela própria vida até ser capturado por um falcão e a Lindinha vai ajudar ele. A Lindinha consegue salvar ele, mas ele tá muito machucado. O professor até acredita que dificilmente ele vai conseguir se salvar. Pede pra elas cuidarem muito bem dele, mas ele prepara elas pra possibilidade. A Lindinha fica muito triste e fica pensando num jeito de salvar o pobre do esquilo, até que ela então tem uma ideia. Não precisa mais se preocupar, porque você vai ficar boa logo. Boa noite. No dia seguinte, o prefeito chama elas e ele tá aparentemente hipnotizado por uma luzinha vermelha que o macaco louco deixou lá. Elas vão no esconderijo dele e ele prende elas num papel adesivo no chão. Tem uma cena dele pegando vários instrumentos de tortura pra acabar com as meninas, mas no último segundo a Esquila aparece pra salvar elas. Sim, Esquila, eu não tinha falado, mas ela era fêmea. Mas enfim, ela aparece porque a Lindinha deu pra Esquila melhorar o elemento X e agora ela tem poderes também. E as meninas promovem a Esquila superpoderosa e dão pra ela o nome de Balinha Superpoderosa. E elas começam a combater o crime junto e se saem muito bem. Mas a Balinha também tem que resolver as tretas dela e descer o cacete no falcão que machucou ela para início de conversa e proteger os outros animais da floresta. Elas se despedem e o esquilo então começa a proteger a floresta assim como as meninas protegem a cidade. E tipo, o episódio é até legalzinho, mas desnecessariamente comprido. Ele também tem 20 minutos e tipo, tem uma cena enorme da Lindinha falando com ela e outra cena enorme do macaco louco pegando as armas. Se cortasse isso, o episódio não entraria na lista dos tediantes. Aliado Forçado. Nesse episódio, uma nave gigante está destruindo Townsville e vemos que já era o traje espacial. E agora na edição me liguei que já tínhamos visto que a florzinha estava no espaço antes e eu não me atentei que elas não estavam usando o traje espacial. Foi mal, pessoal. Bom, e elas então usam dois ataques novos. O primeiro é um raio super poderoso, que é um raio que cada uma lança e que possui as cores de cada uma, bem no estilo daquele raio da temporada anterior. Só que aqui elas lançam um raio pelas mãos e depois descobrimos que o laço da florzinha é uma bomba. E muito potente, aliás. Ei, mas qual é a treta? Aparentemente a nave está repetindo todos os ataques das meninas, inclusive um outro ataque novo, esse aqui me pegou de surpresa, que nada mais é do que o Jutsu Clone das Sombras, e a nave replica isso também. Daí elas percebem que não conseguem vencer a nave sozinhas, e foi nesse momento que eu pensei, ok, elas vão chamar a Dynamo. Mas não, elas vão pedir ajuda do macaco louco que tá humilhando o atendente de caixa de supermercado. Que isso, macaco, eu sei que você precisa ser mal, mas filho da puta também é sacanagem, né? As meninas pedem ajuda pra ele e ele diz primeiro que não vai ajudar, mas as meninas dizem que a nave vai destruir o mundo inteiro. Escuta, tem uma força alienígena nos atacando! E daí? Essa força vai destruir o mundo!
Oh, onde é que tá o Maurício? O macaco louco tá ficando meio burro em cada episódio que passa ou é impressão minha? Bem, mas aí a nave se aproxima pra atacar o planeta e matar geral, até o Dexter. Daí o macaco diz que vai ajudar só pra provar que ele é mais mal que essa nave. Que sinal é esse que o macaco louco tá fazendo, mano? Que porra é essa? E bem, a nave tá fazendo de tudo pra acabar com a gente. O macaco tá admirando a malvadeza deles. Mas no final o macaco dá uns ataques e ganha. Até que a nave solta uma mistura de Galactus com Apocalipse e taca fogo em tudo, prevendo até mesmo os ataques do macaco, que dá um piti por ter perdido. Aparece então o prefeito conversando com a esposa por telefone e, por incrível que pareça, ele tá dando atenção pra ela, cara. Claro, querida. Podemos pintar de vermelho. A cidade é minha. Podemos pintar da cor que você quiser. Com licença, prefeito. O senhor Força Alienígena está aqui para vê-lo. Ah, diz que eu estou ocupado. Na real, uma cena completamente jogada só pra mostrar que a esposa dele ainda tá viva, né? Mas aí o monstro toma a cidade exatamente como o macaco louco queria. E ele dá mais um piti, só que dessa vez foi tão forte que, e eu não tô brincando, ele começa a voar, dá uma surra no monstro com um pão duro e faz o monstro admitir que o macaco louco é mais malvado. E tipo assim, eu sei, eu entendi que o lance era o macaco louco surtar de uma maneira tão irracional que nem o monstro conseguiria prever. Mas eu não posso terminar esse episódio sem perguntar: o macaco louco voa? O macaco louco tem super força? O macaco louco pode fazer o que eu acabei de ver? O macaco louco pode fazer? Tipo, ele tá com os poderes das meninas, mas que porra que eu acabei de ver, cara? Eu preciso de um tempo. Homme estudo aprofundado de point. Ok, depois de muito refletir, eu acho que eu cheguei numa teoria. Como eu disse no canal e vi junto com vocês, o macaco louco só é louco porque ele foi atingido pela explosão das meninas após a adição do elemento X na receita, certo? Certo. Então, teoricamente, o macaco louco tem o elemento X correndo em suas veias. Eu até contesto isso no episódio em que ele quer o elemento X pra ganhar os poderes das meninas. E quando ele toma o elemento X dela, ele fica com os poderes dela. Então, a minha teoria é o seguinte: o elemento X aparentemente age diferente dependendo da quantidade que você toma. O macaco louco tem um pouco e ficou mais inteligente, conseguindo até falar e construir coisas muito além do que um macaco normal. Mas sim, ele tem uma quantidade significativa de elementos X nas suas veias, agindo constantemente. Isso me fez pensar em adrenalina, que quando injetada numa pessoa, ela fica virada no giraia, e é uma explicação do site Pós-Graduação Unicor diz: as explicações científicas dão conta de que, diante de um grande estímulo externo, uma situação de vida ou morte, por exemplo, a adrenalina aumenta a nossa respiração e a frequência cardíaca. Esse processo pode fazer com que nossos músculos sejam inundados de sangue oxigenado, o que permite contrações mais fortes. Se uma pessoa, em termos de leigo, tem mais fôlego e mais força quando tá numa situação de estímulo extremo por causa de adrenalina, começa a fazer sentido que o macaco louco tava completamente surtado e puto ao ponto de liberar essa condição do elemento X nele, ao ponto dele conseguir voar e ter super força, como acabamos de ver. Por pouco tempo, mas ele fez. Parece que eu tô fazendo graça, mas eu fiquei realmente cucado com essa porra e eu precisava arrumar uma forma de explicar isso, cara. Bora partir pro próximo episódio que eu já tô com dor de cabeça de tanto estudar. Não te esqueça disso, hein? Querendo a Kini. De certa forma é um especial de Dia dos Namorados, e é notável um certo capricho nele, tá com a qualidade bem próxima do especial de Natal. Ah, JP, então por que você não pula esse episódio e fala dele só no Dia dos Namorados então? Porque eu sou solteiro, amargurado e sem esperança, então esse canal não tem especial de Dia dos Namorados. Enfim, tá todo mundo apaixonado e opa, o sujinho tá na sala, cuidado com esse moleque, ele é muito confiável essa época do ano. E as meninas perguntam pra senhorita Kim se ela vai passar o Dia dos Namorados com o namorado dela, mas a Kim diz que não tem namorado. Então já viu, né? As meninas tentam fazer o professor e a Kim ficarem juntos, mas dessa vez faz sentido, né? Tipo, elas sabem que a Kim é uma pessoa boa. Definitivamente ela não é sedusa, pode não ser uma boa profissional, mas ela também não é uma vilã super maligna. O professor e a Kim se conhecem desde criança, e meio que a Kim, depois do professor, é meio que a pessoa que passa mais tempo com as meninas, né? Olha, dessa vez até que eu shippo um pouco. Aí elas armam um encontro pros dois e meio que eles ficam primeiro se estranhando, mas quando eles descobrem que tudo foi uma maçã das meninas, o climão acaba e eles apenas comem pizza como bons amigos. Mas quando o professor leva a Kim pra casa, rola um clima entre os dois, só que é aquilo, o professor apaixonado muda a personalidade completamente, e a Kim aparentemente não é muito diferente. No dia seguinte, o professor praticamente não ligou pras meninas porque estava exercitando pra ficar bonito pra Kim, e a Kim chega atrasada na escola porque foi ao shopping e caprichou na maquiagem pro professor, mesmo que os dois não vão se ver nesse dia. Os dois estão numa carência tão forte que eles estão usando a linha especial pra ficarem conversando, já que o telefone de palhaço tem em ambas as locações. Só que eles esquecem que o telefone também tem na prefeitura, e acontece um crime e olha a aparência do prefeito. O nariz dele agora ocupa um terço do rosto dele, mano. Eu seguro dizer que em termos de design, esse já é o definitivo. Personalidade não, mas visualmente sim. E bem, o que procede? O professor não faz outra coisa além de falar com a Kim no telefone. Ele não inventa mais nada, não arruma a casa e nem alimenta as meninas. A Kim não faz outra coisa além de falar com o professor, não dá mais aula e nem alimenta o gato dela. E o prefeito não faz outra coisa além de ouvir a conversa dos dois. A cidade já tá só fumaça. A Bella foi capturada e as meninas sequer conseguiram ser avisadas. Elas podiam muito bem ter olhado pela janela ou visto televisão, né? Mas tudo bem. Em determinado momento o prefeito espirra e eles se tocam que eles estão muito tempo na linha especial e percebem que faz um tempo que eles não fazem nada além de phone sex. Mas eles
eles acabam discutindo porque a Kim tem um gato e o professor Utônio tem ranço de gato por causa daquele episódio do gato malvado da primeira temporada. Eles discutem, terminam tudo e voltam ao normal. E vamos falar das mudanças visuais desse episódio que permaneceram até o final? Bora. Bem, o que tinha um visual mais quadradão ficou ainda mais quadradão com traços retos, e o que era mais arredondado ficou ainda mais arredondado. E parece que os baixinhos ficaram meio padronizados sem aquela variação de tamanho muito grande, o que ainda vimos na temporada anterior. Acredito que todas as crianças, o prefeito e o macaco louco possuem mais ou menos o mesmo tamanho, próximo disso e com visual ligeiramente mais arredondado e fofo também. Mas não a ponto do reboot, eles mantiveram as características principais para não ficar muito infantil. O professor ficou bem mais alto que a Kim e a casa das meninas agora tem uma decoração padrão e um mapa compreensível. Não sei se vocês repararam, mas só que nas temporadas anteriores a casa delas era apenas corredor, sala, laboratório e quarto das meninas. Às vezes que aparecia a cozinha, mas ela era amarela e não verde. E agora a sala tem lareira. O professor por algum motivo parece ter mais linguagem corporal nos episódios mais recentes da clássica. Antigamente ele era só paradinho, era raro ver as vezes que ele se mexia muito, podem reparar. Aí outra, antigamente eles alongavam o pescoço da Bella de acordo com o enquadramento da cena, fazendo ela ter o pescoço cada hora de um tamanho, mas agora eles chegaram meio que num consenso de que ela tem o pescoço apenas de um tamanho direto, e acho que agora vai ficar tudo meio que nesse padrão da animação. E esse é o primeiro episódio duplo da temporada, então vamos pro próximo episódio agora. Florzinha ruinzinha. Nesse episódio a Florzinha tá só fazendo merda e acha que tá tão azarada que foge de casa. Daí o macaco louco sequestra o professor e manda um bilhete pras meninas. Daí ele sequestra a docinha lindinha também e chama a Florzinha que tava trabalhando numa lanchonete de cachorro quente. O macaco louco queria todo mundo junto, mas só que precisava que eles fossem individualmente, entendeu? Daí ele revela a armadilha que ele fez estilo Jogos Mortais. O professor tá numa plataforma em cima da lava do vulcão e a lindinha docinha estão em duas plataformas que garantem o equilíbrio do professor. E a Florzinha, como tá se sentindo azarada, tenta salvar e pode acabar matando as meninas, o professor e a si mesma. Cria uma puta tensão, mas a Florzinha só bate no macaco, salva o professor e prende o macaco. Não era um bom plano. Paranoia poderosa. Outro episódio de 20 minutos. Nesse episódio as meninas estão lutando contra um monstro e elas matam ele usando um ataque novo. E elas não falam o nome e o prefeito dá a chave da cidade pra elas. Esse começo é simplesmente nada a ver com o resto do episódio, tá? O que procede? As meninas estão discutindo antes de dormir. A Docinho diz que tem medo de nada, mas ela fica com medo de uma aranha. A Florzinha tá com medo do teste do dia seguinte na escola porque ela não estudou. E a Lindinha tá com medo do escuro porque o professor apagou tudo no quarto. Quem então se aproveita disso? Ele. Que faz a Florzinha ter um pesadelo em que ela foi reprovada e os alunos dizem que ela é uma inútil. A Docinho tem um onde ela tá sem poderes e escapando de aranhas gigantes e a Lindinha tá tendo um pesadelo meio Five Nights at Freddy's 4. E a gente acompanha isso. A Florzinha começa respondendo todas as perguntas do teste errado, mas depois ela começa a responder certo, porque sim. Ela salva a Docinho também, enquanto a Lindinha... Primeiro removemos o seu recheio. E depois nós vamos trocar seus olhos enormes por botões de vidro que olham pro espaço com uma expressão monótona. E depois pegamos uma etiqueta nas suas costas escrita fabricada em Madureira. Obrigado, Guilherme Briggs. Esse episódio tava um porre até agora. A Florzinha salva ela, elas dão uma surra no ele, acordam e o episódio acaba. Desnecessariamente esse episódio tem 20 minutos e ele é muito esquecível. Se não fosse o Guilherme Briggs, seria esquecível e ruim também. E lembra que eu disse sobre o Craig McCraven tava se afastando nessa temporada? Então, por mais que os episódios anteriores dessa temporada já tivessem com uma cara mais nova e moderna, era nítida a influência do Craig nos episódios. Mas tem outros que parece que ele nem teve nada a ver. Tipo esse daqui, mas só que nesse episódio aqui, até que ele ainda tava envolvido. Mas também tava dirigindo episódio com mais duas pessoas que provavelmente dando o mínimo ou nada de influência nesse episódio em si. E sabe o que mais prova isso? Esse foi o último episódio dessa temporada e acho que da série inteira a partir de agora que ele dirigiu. Nesses dois últimos episódios ele não estava presente. Vamos ver o que nos aguarda. Nada especial. Esse nome não é um bom sinal. Nesse episódio, um esquilo gigante pegando fogo tá destruindo a cidade e a Lindinha entende que ele tá pedindo ajuda porque ele tá pegando fogo. E a Florzinha apaga o fogo dele com um sopro gelado e a Docinho se sente mal por não ter nenhum poder especial e diz que precisam descobrir agora qual que é o poder especial da Docinho. Ah sim, a Lindinha só descobriu que o esquilo tava pegando fogo porque ele tava falando espanhol. E ela entende espanhol, tem esse poder de línguas. Inclusive é aqui que falam que o poder da Lindinha é de entender línguas, não exatamente falar com os animais ou falar outros idiomas, e sim poder de línguas. Então meio que minha teoria da temporada anterior tava certa. Mas enfim, elas precisam descobrir qual que é o poder especial da Docinho e é aí que começa a putaria. Como eu falei, acho que no meu vídeo da primeira temporada ou da segunda, eles escolheram com os poderes não principais das meninas, podemos dizer assim. A Docinho faz uma coisa que ela acha que só ela faz e as outras fazem igual, pra ver qual coisa só a Docinho consegue fazer. E nessa onda aparecem os seguintes poderes novos: virar um furacão, lançar raio pelas mãos, vibrar e se teletransportar. Esse eu não sei muito bem o que é, as mãozinhas ficam vermelhas e elas destroem o chão. Eu não sei exatamente o que significa. Esse ataque chamado Inferno, que provavelmente faz referência àquele que a Docinho usou no episódio das super-heroínas, mas dessa vez o Devil não apareceu e podemos ver que as outras também conseguem fazer isso. Virar água, catarro atômico, encolher... Sim, meus amigos, logo o episódio do nanorobô em que o professor encolheu elas não faz sentido nenhum, já que elas conseguem encolher sozinhas. Campo de força elétrico, mágica com baralho, ok. Conhecimento de truque de mágica faz até sentido por causa daquele final do episódio Abracadáver, apesar de eu ainda achar estranho. É meio que pra servir de explicação aquele final que eu falei que o roteirista tirou do cu. Essa porra aqui, que eu não sei o que é, pegar a moeda, fugir, desviar igual a Matrix, ok, agora estão de sacanagem.
A Docinho então fica triste por não conseguir fazer nada especial, fica puta e mostra a língua pras irmãs. Só que a Docinho enrola a língua e as irmãs não sabem fazer isso, e nem ninguém em Talsville, pelo visto. A não ser a senhorita Belo, na verdade eu não sei muito bem se ela tá conseguindo ou não tá conseguindo. A Docinho fica feliz por fazer algo único e o episódio acaba. E o que eu posso dizer? Esquecível. Quadrilha vizinha. Nesse episódio, a Lindinha e as crianças estão ansiosas pra assistir Mundo Bita? Cara, é muito cópia pra ser coincidência. E esse programa basicamente é aquele tipo de programa idiota que ajuda as crianças a pararem de pensar e serem insuportáveis. Daí ele diz que o mundo dele está ficando triste e ele precisa da ajuda das crianças pro mundo dele ficar feliz de novo. Das crianças e dos papéis felizes. Pera, as meninas poderosas previram o Mundo Bita e Irmãos Neto? A Lindinha então rouba todo o dinheiro de Townsville e entrega pra eles, mas as irmãs vão atrás e destroem a infância da irmã, mostrando que é tudo falso. A Lindinha então fica puta, bate em todo mundo e o episódio acaba. Cara, se todos os episódios da quinta e sexta temporada forem que nem esses dois últimos, prevejo vídeos bem menores aqui no canal. A televisão é sua amiga. A televisão nunca está errada. E você deve sempre ouvir e fazer o que ela diz. E bem, gente, o que dizer? Com certeza a série tava ficando diferente, mas como boa parte ainda tinha a presença do criador da série, a gente ainda podia notar coisas boas nessa temporada. Mas agora que ele realmente saiu da direção da série, as coisas vão mudar de verdade. Os episódios bons vão ficando cada vez mais raros de aparecer. E se estamos falando de nos distanciando da versão clássica, vamos falar da série da CW. Saiu alguma coisa sobre essa bagaça? Bem, não exatamente. Aparentemente a CW está prestes a ser vendida. A Warner Media da AT&T e a Viacom CBS estão explorando uma possível venda integral ou de fatia da CW Network, da qual são donas, segundo o Wall Street Journal. Tá beleza, mas o que isso tem a ver com as séries? Isso quer dizer que não só Meninas Poderosas, mas todas as séries da CW automaticamente foram canceladas? Não exatamente. De acordo com o canal 4 Coisas, geralmente quando ocorre esse tipo de venda e existem esses tipos de produção, contratos são mantidos. Então, por exemplo, se existir um contrato para 2 temporadas de Batwoman, por exemplo, provavelmente para não haver multas, eles poderiam produzir as 2 temporadas que constam no contrato sem fazer novos contratos, e assim encerrando logo a série. A Warner então queria ver se valeria a pena continuar a série ou não, aí provavelmente migraria pra HBO Max. Observação, isso daqui que eu tô falando tá muito resumido, a fonte de tudo que eu usei pra fazer essa parte do vídeo tá aqui na descrição. Ok, mas a série das Meninas Poderosas, o que acontece? Bem, não se sabe com certeza, mas provavelmente não tem contrato pra mais de uma temporada, até porque nem conseguiu ser lançada ainda a primeira temporada. A última notícia sobre a série ainda é que a atriz que fazia a Florzinha saiu do elenco, e ainda não teve reescala ou sequer qualquer notícia sobre isso, e é muito capaz dessa série simplesmente não ser mais citada. É aquilo que eu falei no último vídeo, virou só mais uma pedra no caminho da Warner, e a CBS parece estar com outros planos pro canal inteiro. Eu acho que a última preocupação é a série das Meninas Poderosas, que até o momento foi um fiasco. E agora, uma série de coisas que eu esqueci de falar no vídeo. No episódio do Giz, o Igor aparece muito rapidamente e dessa vez ele tá comendo terra. Esse moleque não aprende a não comer coisa que não pode. E o personagem sujinho aparece tanto no enquadramento da Lindinha quanto da Docinho quando elas estão discutindo. No episódio Super Amigas a gente vê a Robin se mudando e eu falei que ela já tá na casa ali muito provavelmente desde a segunda temporada. Só que se a gente dizer que essa história aí é da segunda temporada, mas só que contada apenas na quarta, também não faz sentido, porque a Robin aparece no primeiro dia da princesa da escola, e nesse episódio, no primeiro dia da Robin, a princesa já tá na escola. Então não faz muito sentido isso. Nano do Norte, o professor depois vai para Townsville com as meninas e as roupas dele não derretem, nem das meninas e nem de nenhum dos Towns, e as roupas estavam derretendo todas antes. Florzinha ruinzinha. Nesse episódio, o Macaco Louco aparece com um celular de palhacinho que consegue telefonar para a linha especial. Aí de duas umas, ou esse celular é do macaco, ou é do professor e o Macaco Louco pegou, já que o professor tava de refém do macaco nessa hora. Provavelmente se for do professor, ele usa pra avisar pras meninas quando der alguma merda com ele não conseguir ligar pro prefeito ou não conseguir avisar elas de outra forma. E com as orelhas pontudas, foi uma das mudanças no design dele, além dele ter ficado ligeiramente mais baixo. As orelhas pontudas não faz muito sentido, já que o Macaco Louco é um chimpanzé, e os chimpanzés não têm orelhas pontudas. Antigamente era mais parecido que as orelhas deles eram circulares. E nessa temporada o professor salva o dia 2 vezes, uma no episódio Nano do Norte em que ele pisa no robô, e outra no primeiro episódio em que ele soca o diretor de cinema. E agora sim podemos finalizar o vídeo. E bem, é isso, tá gostando da série? O que achou desse episódio? Deixa aí nos comentários também. Não esqueça do like, do comentário e da inscrição do canal. Valeu, galera. Fui!